Senhor Deus, nós nos aproximamos de Ti com humildade, fé e um profundo desejo de sentir a Tua presença dentro de nossa casa. Tu conheces cada pessoa que está acompanhando esta oração e sabes exatamente o que acontece por trás de cada porta. Tu vês o que ninguém mais vê. Conheces as conversas interrompidas, as lágrimas escondidas, os medos que não foram contados, as preocupações guardadas e as batalhas enfrentadas em silêncio. Por isso, Pai, nós te convidamos a ocupar cada espaço deste lar. Que a Tua paz entre onde havia tensão, que a Tua luz alcance os lugares marcados pela tristeza, e que a Tua bondade envolva todos os que moram nesta casa. A Tua palavra declara em Josué 24:15: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós recebemos essa verdade como direção para a nossa família. Não queremos apenas pronunciar o Teu nome. Desejamos viver de maneira que Te agrade. Queremos que nossas atitudes, palavras, decisões e relacionamentos revelem que este lar pertence a Ti. Ensina-nos a servir-Te quando tudo estiver bem e também quando enfrentarmos dias difíceis. Ajuda-nos a permanecer unidos, firmes e confiantes, mesmo quando as circunstâncias tentarem roubar nossa esperança. Senhor, entra em nossa rotina. Esteja presente nas refeições, nas conversas, no descanso, no trabalho, nos estudos, nas decisões e nos momentos de silêncio. Que não exista nenhuma área de nossa vida familiar fechada para a Tua orientação. Toca as paredes deste lar com a tranquilidade que vem do céu e visita cada coração com Tua graça. Há casas bonitas por fora, mas feridas por dentro. Há famílias que sorriem diante das pessoas, mas enfrentam conflitos quando ficam sozinhas. Há pessoas que dividem o mesmo teto, porém já não conseguem compartilhar sentimentos. Tu conheces cada realidade, Pai, e nada é impossível para Ti. Aproxima aqueles que se afastaram, cria oportunidades para conversas sinceras, dá coragem para pedir perdão, sabedoria para reconhecer erros e amor para recomeçar. Remove o orgulho que impede a reconciliação e quebra a frieza que se instalou com o passar do tempo. Que a Tua presença não seja apenas uma emoção passageira, mas uma influência constante que transforme escolhas, cure palavras e produza frutos de bondade. Visita o quarto de quem tem chorado sozinho, acalma a mente de quem se deita, mas não consegue descansar. Sustenta a pessoa que acorda preocupada com as contas, com a saúde, com os filhos ou com o futuro. Que este lar se torne um lugar de acolhimento, onde ninguém precise esconder a dor por medo de ser julgado. Dá-nos sensibilidade para perceber quando alguém necessita de ajuda, companhia, escuta ou carinho. Ensina-nos a cuidar uns dos outros com paciência, Pai. Onde houver barulho interior, estabelece silêncio e serenidade. Onde houver acusações, desperta misericórdia. Onde houver lembranças dolorosas, inicia um caminho de cura.
perceba uma atmosfera de respeito, paz e esperança. Não porque sejamos perfeitos, mas porque a tua graça está trabalhando em nós. Colocamos diante de ti as necessidades desta família. Tu conheces aquilo que falta, os compromissos assumidos, as portas que precisam se abrir e as respostas que ainda não chegaram. Livra-nos do desespero e da tentativa de resolver tudo impulsivamente. Dá-nos prudência para administrar o que recebemos, discernimento para reconhecer oportunidades e perseverança para continuar trabalhando com honestidade. Supre cada necessidade segundo a tua vontade e protege-nos de caminhos que pareçam fáceis, mas que possam produzir sofrimento. Que nunca nos falte o pão, a dignidade, a união e a fé. Senhor, consagramos a ti as entradas e as saídas desta casa. Consagramos os planos, os objetos, os compromissos e as relações construídas aqui. Purifica nossos pensamentos e nossas intenções. Afasta tudo que alimenta a discórdia, desrespeito, vícios, violência ou indiferença. Ajuda-nos a escolher conteúdos, amizades, hábitos e palavras que contribuam para uma vida saudável. Que a verdade encontre espaço neste lado e que o amor não seja apenas falado, mas praticado. Nós cremos que a tua presença pode renovar aquilo que parece desgastado. Consagramos os planos, os objetos, os compromissos e as relações construídas aqui. Purifica nossos pensamentos e nossas intenções. Afasta tudo que alimenta a discórdia, desrespeito, vícios, violência ou indiferença. A tua palavra declara em Josué 24:15. Enquanto entregamos este lar a ti, entregamos também tudo aquilo que temos carregado dentro de nós. Recebe, Senhor, os pensamentos repetitivos que nos cansam, as preocupações que crescem durante a noite e as perguntas para as quais ainda não encontramos resposta. Há pessoas nesta casa tentando demonstrar força, embora estejam emocionalmente exaustas. Há quem tenha assumido responsabilidade demais e já não saiba como pedir ajuda. Há quem carregue culpa por decisões antigas e acredite que não merece um novo começo. Visita cada coração com tua compaixão e mostra-nos que podemos descansar em ti. Não precisamos esconder nossas fraquezas, pois tu já as conheces e continuas nos amando. Colocamos diante de ti as lembranças que ainda doem. Entregamos as palavras que nos feriram, as rejeições que marcaram nossa história e os acontecimentos que alteraram a maneira como enxergamos a vida. Não permitas que o passado controle o ambiente desta casa. Ensina-nos a aprender com o que aconteceu sem permanecer presos ao sofrimento. Dá-nos maturidade para estabelecer limites saudáveis, humildade para reconhecer nossas próprias falhas e liberdade para não reproduzir feridas em quem amamos. Que o ciclo da agressividade, do silêncio punitivo, da comparação e da falta de afeto seja interrompido pela tua graça. Pai, recebe também nossas decisões. Algumas parecem simples, mas podem mudar o rumo da família.
Outras envolvem trabalho, mudança, estudo, relacionamentos, finanças ou saúde. Não queremos agir apenas movidos pela ansiedade. Dá-nos calma para analisar, buscar orientação, conversar com pessoas sábias e esperar quando for necessário. Fecha as portas que possam trazer prejuízo e confirma os caminhos que estejam de acordo com a tua vontade. Que nenhuma decisão seja tomada por orgulho, pressão, vingança ou medo. Concede-nos uma mente equilibrada e um coração ensinável. Entregamos a Ti as dúvidas que temos sobre o futuro. Talvez existam projetos parados, respostas atrasadas e situações que parecem não avançar. Mesmo sem compreender o processo, escolhemos confiar em Teu cuidado. Ajuda-nos a não transformar a espera em irritação, nem a incerteza em conflito dentro de casa. Que a nossa família aprenda a atravessar períodos difíceis sem atacar uns aos outros. Ensina-nos a lembrar que estamos do mesmo lado e que podemos enfrentar juntos aquilo que tenta nos enfraquecer. Senhor, recebe os nossos medos, medo de perder alguém, de não conseguir cumprir responsabilidades, de adoecer, de falhar, de ficar sozinho ou de ver um sonho terminar. Quando o medo tentar dominar nossos pensamentos, traz à memória a Tua fidelidade. Ajuda-nos a respirar, orar, buscar ajuda quando necessário e dar um passo de cada vez. Que a ansiedade não governe nossas conversas, nem determine nossas atitudes. Concede descanso ao corpo, tranquilidade à mente e segurança ao coração. Abençoa o sono desta família, que possamos repousar sem pensamentos acelerados, lembrando que Tu permaneces cuidando de nós. Também Te agradecemos, Pai. Obrigado pela vida, pela graça que nos alcança, pelo teto que nos abriga e pelas oportunidades de recomeçar. Obrigado pelas pessoas que colocaste ao nosso lado, inclusive aquelas com quem ainda estamos aprendendo a conviver. Obrigado pelos livramentos que percebemos e por aqueles que talvez nunca chegaremos a conhecer. Obrigado pelo alimento, pelo trabalho, pelo conhecimento adquirido e por cada pequena provisão que sustentou esta casa até aqui. Não queremos permitir que os problemas nos tornem capazes de reconhecer Tuas bondades. Ensina-nos a cultivar gratidão sem ignorar a dor, esperança sem negar a realidade, fé sem fugir de nossas responsabilidades. Senhor, visita quem se sente sozinho, mesmo estando cercado de pessoas. Dá coragem para expressar o que sente e abre os ouvidos da família para escutar com respeito. Que ninguém seja diminuído por causa de sua fragilidade. Que as crianças encontrem segurança, os jovens encontrem orientação, os adultos encontrem sabedoria e os idosos encontrem cuidado e honra. Faz desta casa um lugar onde cada pessoa saiba que possui valor. Ajuda-nos a substituir críticas constantes por palavras que corrigem sem destruir. Livra-nos de ironias, humilhações e comparações. Ensina-nos a elogiar com sinceridade, agradecer com frequência e demonstrar afeto enquanto há oportunidade. Colocamos diante de Ti as culpas que precisam ser tratadas. Quando errarmos,
Dá-nos coragem para assumir e reparar. Quando formos ofendidos, concede discernimento para perdoar, sem aceitar abusos ou permanecer em situações perigosas. Guia-nos na busca de apoio responsável, aconselhamento e proteção, quando houver necessidade. Que a paz dentro desta casa seja construída com verdade, respeito e atitudes concretas. Não queremos uma aparência de harmonia que esconda sofrimento. Queremos uma paz saudável, nascida da justiça, da responsabilidade e do amor. Recebem tudo o que não conseguimos explicar. Sustentados por Tua presença, pedimos agora a sabedoria para viver de maneira diferente dentro deste lar. Muitas dificuldades não serão resolvidas apenas com boas intenções. Precisamos de discernimento para saber quando falar, quando ouvir, quando esperar e quando tomar uma atitude firme. Ensina-nos a escolher o momento certo e as palavras adequadas. Livra-nos de reagir no calor da raiva e de tomar decisões definitivas em momentos de exaustão. Que possamos respirar, refletir e buscar Tua direção antes de responder. Dá-nos equilíbrio para não transformar pequenos desacordos em grandes conflitos. Senhor, concede sabedoria aos responsáveis por esta casa, que saibam administrar recursos, organizar prioridades e cuidar das necessidades da família, sem se perderem na pressão. Quando o dinheiro estiver apertado, afasta a vergonha e o desespero. Mostra caminhos honestos, abre oportunidades dignas e ensina-nos a trabalhar com perseverança. Ajuda-nos a conversar sobre finanças sem acusações, esconderijos ou impulsividade. Que sejamos responsáveis no uso do que temos, generosos dentro de nossas possibilidades e conscientes de que a paz familiar vale mais do que aparências. Dá discernimento aos pais e responsáveis na educação das crianças e dos jovens. Que a correção seja firme, mas nunca cruel. Que o amor não seja confundido com ausência de limites, e que a autoridade não se transforme em controle abusivo. Ensina-nos a orientar pelo exemplo, reconhecer quando erramos e criar espaço para perguntas sinceras. Protege os mais novos de influências destrutivas, relacionamentos prejudiciais e decisões precipitadas. Dá-lhes identidade, coragem para dizer não e sabedoria para escolher amizades que contribuam para seu crescimento. Que eles não busquem aceitação em caminhos que possam feri-los. Visita os casamentos e relacionamentos onde a comunicação se tornou difícil. Abre um caminho de diálogo, onde a rotina apagou a proximidade. Desperta gestos de cuidado, onde existem mágoas antigas. Conduz a um processo verdadeiro de restauração. Ajuda cada pessoa a enxergar não apenas aquilo que espera receber, mas também aquilo que pode oferecer. Ensina-nos a não usar o silêncio como punição, nem palavras como armas. Dá sabedoria para estabelecer acordos, respeitar limites e procurar aconselhamento responsável quando os conflitos ultrapassarem nossa capacidade. Que nenhuma pessoa permaneça em situação de violência por sentir culpa religiosa. Conduz à proteção, ajuda adequada e a decisões seguras. Pai, fortalece quem precisa recomeçar.
Talvez alguém desta casa tenha perdido o emprego, encerrado um relacionamento, mudado de cidade, enfrentado uma decepção ou visto um plano desmoronar. Não permitas que o fracasso se transforme em identidade. Mostra que uma fase difícil não define toda a história. Dá coragem para aprender, reorganizar e tentar novamente com mais sabedoria. Livra-nos da pressa de provar alguma coisa para os outros. Que nossas escolhas sejam guiadas por convicção e prudência, não pela comparação. Senhor, ensina-nos a perdoar. O perdão não apaga a responsabilidade, nem exige que confiemos imediatamente em quem não demonstrou mudança. Porém, Ele pode libertar nosso coração do desejo de vingança e do peso da amargura. Ajuda-nos a entregar a Ti a justiça e a agir com maturidade. Quando houver possibilidade de reconciliação, conduz a conversas honestas, arrependimento verdadeiro, mudança de comportamento. Quando for necessário manter distância, dá paz para estabelecer limites sem alimentar ódio. Que a Tua presença nos ensine a viver com coração limpo e olhos atentos. Dá-nos força para insistir no que é bom e sabedoria para recuar do que faz mal. Há situações nas quais precisamos perseverar, mas há outras que exigem encerramento. Impede-nos de confundir teimosia com fé ou passividade com paciência. Mostra-nos quando procurar tratamento, apoio psicológico, orientação pastoral, auxílio jurídico ou ajuda de familiares confiáveis. Usa profissionais responsáveis para trazer clareza e cuidado. Que não tenhamos vergonha de reconhecer nossos limites. Tu também trabalhas por meio de pessoas preparadas e caminhos concretos. Livra-nos das opiniões negativas que tentam definir nosso futuro. Nem toda crítica é verdade, nem todo conselho deve ser seguido. Dá-nos discernimento para ouvir aquilo que pode nos corrigir e rejeitar aquilo que apenas nos diminui. Que nossa casa não seja conduzida por fofocas, comparações ou pressões externas. Ajuda-nos a construir valores firmes, baseados em amor, honestidade, responsabilidade e fé. Que tenhamos coragem para fazer o certo mesmo quando for difícil, Senhor. Fortalece nossa disciplina diária. A paz de um lar também é construída em atitudes simples. Cumprir a palavra, dividir responsabilidades, respeitar horários, cuidar dos espaços comuns, pedir licença, agradecer e reparar danos. Ensina-nos a não desprezar esses pequenos gestos. Que cada pessoa contribua para um ambiente mais. E, ao conduzires nossas escolhas, cerca também esta casa com Tua proteção. Guarda cada pessoa ao sair e ao retornar. Livra-nos de acidentes, imprudências, violência e situações perigosas. Dá atenção aos motoristas, prudência aos pedestres e responsabilidade a todos os que utilizam as ruas e os transportes. Afasta distrações que possam causar danos e conduz-nos por caminhos seguros. Protege quem trabalha longe, quem estuda, quem viaja e quem enfrenta trajetos difíceis. Que possamos sair em paz e regressar com gratidão, reconhecendo Tua bondade em cada jornada. Protege este lar de invasões, incêndios, vazamentos, falhas elétricas e riscos que podem ser prevenidos.
Dá-nos responsabilidade para cuidar da manutenção, verificar perigos e tomar providências sem negligência. Abençoa os profissionais que entrarem nesta casa para realizar reparos ou serviços. Dá-nos discernimento nas contratações e cuidado com informações pessoais. Livra-nos de golpes, fraudes, manipulações e propostas enganosas. Que tenhamos serenidade para verificar antes de confiar e sabedoria para pedir orientação quando algo parecer duvidoso. Senhor, protege nossa saúde emocional, impede que a pressão externa invada este lar e destrua nossa convivência. Ajuda-nos a deixar do lado de fora a agressividade acumulada no trabalho, no trânsito ou em outros ambientes. Quando chegarmos cansados, ensina-nos a comunicar nossas necessidades sem ferir quem nos ama. Que esta casa não se torne o lugar onde descarregamos dores que foram causadas em outros lugares. Concede-nos autocontrole, descanso e humildade para reconhecer quando precisamos de espaço ou ajuda. Guarda nossa mente de conteúdos que alimentem medo, ódio, comparação e desespero. Dá-nos discernimento no uso da internet, das redes sociais e do entretenimento. Que saibamos limitar aquilo que perturba o sono, rouba o tempo, prejudica relacionamentos ou desperta comportamentos nocivos. Protege as crianças e os jovens de abordagens perigosas, exposição inadequada e pessoas mal intencionadas. Ensinam os responsáveis a acompanhar com diálogo, presença e orientação, sem abandono nem vigilância opressora. Que a tecnologia seja ferramenta e não senhora desta casa. Pai, protege nossos vínculos familiares de influências que incentivem separação, mentira e desrespeito. Dá-nos discernimento para reconhecer conselhos que parecem atraentes, mas promovem egoísmo. Que não permitamos que terceiros controlem nossas decisões por meio de culpa ou manipulação. Ao mesmo tempo, livra-nos do isolamento orgulhoso. Coloca ao nosso redor pessoas maduras, honestas e confiáveis, capazes de aconselhar com equilíbrio. Ensina-nos a distinguir interferência prejudicial de ajuda necessária. Guarda-nos espiritualmente. Fortalece nossa fé para que não sejamos dominados pelo medo. Não queremos viver procurando ameaças em toda parte, mas confiando em teu cuidado e praticando a prudência. Que a oração, a leitura bíblica, a comunhão e as atitudes de amor façam parte da rotina desta família. Livra-nos de superstições, enganos e discursos que exploram o sofrimento. Dá-nos segurança na verdade das Escrituras e um coração centrado em Cristo. Que a tua luz dissipe a confusão e nos conduza a uma fé equilibrada, responsável e cheia de esperança. Intervém, Senhor, nas decisões que podem afetar o futuro desta casa. Quando algo não for bom para nós, cria obstáculos que nos façam reconsiderar. Quando um caminho for saudável, concede confirmação por meio de paz, sabedoria, circunstâncias e conselhos responsáveis. Não permitas que a carência nos leve a aceitar qualquer relacionamento, que a pressa nos leve a assinar que não compreendemos, ou que a lição nos leve a comprometer nossos valores. Dá-nos coragem para dizer não, quando necessário, paciência, para aguardar uma oportunidade melhor. Protege-nos de ambientes prejudiciais,
Se alguém desta família estiver convivendo com pessoas que o pressionam para práticas destrutivas, abre seus olhos e fortalece sua decisão de afastar-se. Prepara novas amizades e espaços saudáveis. Se houver dependência química, comportamental ou emocional, conduz a pessoa ao reconhecimento do problema e ao tratamento adequado. Sustenta a família para apoiar sem encobrir, amar sem permitir abusos e ajudar sem assumir responsabilidades que pertencem ao outro. Mostra caminhos seguros de recuperação. Senhor, guarda também nossas palavras. Muitas feridas domésticas começam em frases pronunciadas sem cuidado. Coloca uma pausa entre nossa irritação e nossa resposta. Ajuda-nos a não revelar segredos, expor fragilidades ou usar erros antigos para vencer discussões. Ensina-nos a corrigir em particular, elogiar com sinceridade e preservar a dignidade uns dos outros. Que nossas conversas não sejam dominadas por gritos. Quando o ambiente ficar tenso, dá-nos maturidade para interromper, acalmar e retomar porta-veito trajetos difíceis. Protege quem trabalha longe, quem estuda, quem viaja, quem enfrenta trajetos difíceis. Que possamos sair em paz e regressar com gratidão, reconhecendo tua bondade em cada jornada. Sob essa luz, pedimos que a tua presença alcance também as áreas que precisam de cura e restauração. Tu conheces cada enfermidade, cada diagnóstico, cada sintoma e cada preocupação relacionada à saúde. Visita quem está em tratamento, quem aguarda exames, quem recebeu uma notícia difícil e quem ainda procura entender o que está acontecendo em seu corpo. Concede paz durante o processo e impede que o medo se torne maior do que a capacidade de enfrentar um dia de cada vez. Nós te pedimos intervenção e misericórdia, reconhecendo que os resultados estão em tuas mãos. Abençoa os médicos, enfermeiros, terapeutas, cuidadores e todos os profissionais envolvidos. Dá-lhes conhecimento, atenção, sensibilidade e precisão. Que os tratamentos sejam conduzidos com responsabilidade e produzam os melhores efeitos possíveis. Ajuda o paciente a seguir corretamente as orientações, usar os medicamentos conforme a prescrição e comunicar qualquer reação ou mudança importante. Dá condições para comparecer às consultas, realizar exames e manter os cuidados necessários. Quando surgirem dúvidas, concede coragem para perguntar e buscar esclarecimento. Senhor, fortalece o corpo enfraquecido e renova o ânimo de quem enfrenta a dor. Proporciona descanso, alimentação adequada, apoio e recuperação. Quando a cura não acontecer no ritmo desejado, sustenta a esperança sem permitir falsas promessas. Que a pessoa não se sinta culpada por estar doente, nem pressionada a esconder sua fragilidade. Ensina a família a oferecer ajuda prática, companhia e respeito. Dá paciência nos dias difíceis e sabedoria para reconhecer, quando é necessário, procurar atendimento imediato. Que ninguém negligencie sinais importantes por medo ou vergonha. Toca também a saúde emocional desta casa. Há dores que não aparecem em exames, mas afetam profundamente a rotina. Acolhe quem enfrenta ansiedade, depressão, esgotamento
crises de pânico, que a pessoa encontre um ambiente seguro para falar e seja conduzida a apoio profissional competente. Livra-nos de julgamentos e frases que diminuem o sofrimento. Ensina-nos a perguntar com carinho, escutar sem interromper e acompanhar com constância. Dá força para cumprir pequenas tarefas, aceitar ajuda e continuar o tratamento, mesmo quando os resultados parecerem lentos. Restaura, Senhor, os relacionamentos feridos. Há vínculos que sofreram por falta de diálogo, promessas quebradas, ausências, traições ou palavras duras. Tu conheces aquilo que pode ser reconstruído e aquilo que necessita de limites. Conduz cada pessoa com verdade. Onde houver arrependimento sincero, cria oportunidade para reparação. Onde houver repetição de comportamentos prejudiciais, dá coragem para buscar proteção e estabelecer consequências. Que a restauração não seja apenas retorno ao que existia, mas construção de algo mais saudável, responsável e transparente. Cura as lembranças familiares que continuam influenciando o presente. Algumas pessoas cresceram em ambientes de crítica, abandono, violência ou insegurança, e hoje lutam para acreditar que podem viver de outra maneira. Rompe padrões de comportamento por meio de consciência, ajuda, fé e escolhas novas. Ensina-nos a oferecer aos nossos filhos aquilo que talvez não recebemos: presença, afeto, limites equilibrados e palavras de encorajamento. Que nossa história passada explique algumas feridas, mas não determine nosso futuro. Fortalece quem cuida de alguém doente, idoso ou dependente. Tu conheces o cansaço físico e emocional dos cuidadores. Dá-lhes descanso, apoio e pessoas que possam dividir as responsabilidades. Livra-os da culpa quando precisarem de uma pausa. Ensina a família a reconhecer esse trabalho e cooperar. Que o cuidado seja realizado com dignidade, mas que nenhuma pessoa se destrua tentando fazer tudo sozinha. Abre portas para recursos, serviços e orientações adequadas. Restaura também a vida financeira deste lar. Onde houve perdas, dívidas ou decisões equivocadas, concede clareza para reorganizar. Ajuda-nos a listar compromissos, negociar com honestidade, reduzir gastos e buscar novas fontes de renda, sem cair em armadilhas. Dá-nos disciplina para avançar aos poucos. Afasta a vergonha que impede conversas necessárias. E livra-nos do impulso de esconder problemas até que se tornem maiores. Que a provisão chegue por meio de trabalho digno, solidariedade responsável e oportunidades justas. Fortalece nossa fé, Senhor. Em dias difíceis, podemos sentir que nossas orações não passam do teto, mas sabemos que Tu não estás limitado por paredes. Mesmo quando não sentimos nada extraordinário, Tu permaneces presente. Ensina-nos a reconhecer Tua atuação nos pequenos progressos, nas pessoas que ajudam, na força recebida para continuar, e na medo, preocupação relacionada à saúde. Visita quem está em tratamento, quem aguarda exames, quem recebeu uma notícia difícil. Com essa esperança,
lembramos-nos do que aconteceu quando Jesus entrou na casa de Pedro. Conforme Marcos 1, 29 e 31. A sogra de Pedro estava doente e Jesus aproximou-se dela, tomou-a pela mão e a levantou. Não precisamos transformar essa passagem em uma promessa automática de que toda enfermidade será resolvida da mesma maneira ou no mesmo tempo. Mas podemos reconhecer o coração compassivo de Cristo. Ele não ignorou a dor presente naquela casa. Ele aproximou-se, viu a necessidade e agiu com cuidado. Por isso, Senhor Jesus, nós te pedimos, aproxima-te desta família. Vê aquilo que nos enfraquece, segura nossa mão nos momentos em que não conseguimos levantar sozinhos. Que a tua presença nos lembre de que não somos invisíveis, assim como aquela casa recebeu. Tua atenção visita este lar com compaixão. Há pessoas que precisam ser levantadas emocionalmente. Outras precisam recuperar a coragem para voltar ao trabalho, estudar, procurar ajuda ou conversar sobre algo difícil. Algumas precisam aceitar que o processo de recuperação exige tempo. Toma-nos pela mão, Senhor. Não para nos afastar de nossas responsabilidades, mas para nos dar força a fim de enfrentá-las. Que cada passo seja acompanhado por sabedoria. Quando cairmos, ensina-nos a levantar sem vergonha. Quando estivermos cansados, ajuda-nos a descansar sem desistir. A casa de Pedro também nos ensina que a fé pode ser vivida no ambiente comum. Jesus não estava apenas em grandes reuniões. Ele entrou em uma residência e cuidou de uma necessidade familiar. Isso nos consola, porque muitas de nossas lutas acontecem longe dos olhares públicos. Tu estás presente na cozinha, no quarto, na sala e nos corredores. Estás conosco nas tarefas simples, nas conversas difíceis e nos momentos em que ninguém aplaude nosso esforço. Santifica nossa rotina, que possamos perceber tua bondade enquanto lavamos a louça, preparamos uma refeição, cuidamos de alguém ou organizamos o dia. Senhor, ensina-nos também a servir depois de sermos fortalecidos. A passagem mostra que aquela mulher, após ser levantada, voltou a servir. Que a ajuda recebida produza gratidão e não cobrança. Quando nos restaurares em alguma área, torna-nos mais sensíveis à dor do próximo. Que o consolo recebido seja compartilhado, que o conhecimento adquirido ajude outras pessoas e que nossas experiências não nos tornem superiores, mas compassivos. Dá-nos equilíbrio para servir, sem ultrapassar nossos limites, e para ajudar sem buscar reconhecimento. Visita as casas representadas nesta oração. Algumas estão cheias, outras possuem apenas uma pessoa. Algumas enfrentam conflitos, outras atravessam luto ou mudanças. Algumas acabaram de receber uma criança, enquanto outras se despediram de alguém querido. Em todas essas realidades, manifesta tua companhia. Que quem mora sozinho perceba que não está abandonado. Que quem vive em uma família numerosa encontra espaço para respirar. Que quem compartilha a casa com pessoas difíceis receba
sabedoria, proteção e apoio. Que quem deseja formar uma família aprenda a esperar e a construir vínculos saudáveis. Pai, torna-nos instrumentos de paz dentro de casa. Quando alguém estiver irritado, ajuda-nos a não aumentar a tensão. Quando houver uma necessidade, mostra-nos como colaborar. Quando uma pessoa se sentir desvalorizada, dá-nos palavras que restaurem sua dignidade. Que a presença de Cristo em nós seja percebida por nossa maneira de tratar os mais próximos. Muitas vezes somos gentis com desconhecidos e impacientes com a família. Perdoa-nos e transforma essa incoerência. Que o respeito comece dentro do lar. Ensina-nos a criar momentos de comunhão, que possamos reservar tempo para conversar sem distrações, orar juntos quando for possível e compartilhar a vida com sinceridade. Não permitas que cada pessoa se isole completamente em sua própria tela, agenda ou preocupação. Ajuda-nos a reconstruir pontes, talvez uma refeição em conjunto, uma mensagem carinhosa ou um pedido de perdão. Seja o começo de uma mudança maior. Dá-nos disposição para iniciar, Senhor Jesus. Assim como te aproximaste da pessoa enferma, ensina-nos a aproximar-nos uns dos outros. Há momentos em que não precisamos de discursos, mas de presença. Dá-nos sensibilidade para sentar ao lado de quem sofre, segurar uma mão, preparar algo necessário ou simplesmente permanecer em silêncio. Que não fujamos da dor por não saber o que dizer. Mostra-nos que o amor pode ser prático e simples. Usa esta família para acolher sem invadir, apoiar sem controlar e orientar sem humilhar. Que esta casa seja conhecida pela maneira como as pessoas são tratadas, não por luxo, perfeição ou aparência, mas por causa dessa compaixão. Escolhemos permanecer firmes, Senhor. Quando os resultados demorarem, fortalece nossa perseverança. Não queremos confundir demora com abandono. Ensina-nos a continuar fazendo o que é correto, mesmo sem respostas imediatas. Que nossa família desenvolva raízes profundas, capazes de resistir aos dias de vento. Quando uma dificuldade surgir, lembra-nos de que não precisamos reagir com desespero. Podemos procurar tua orientação, conversar, avaliar possibilidades e agir com responsabilidade. A tua presença nos oferece um lugar de descanso interior, enquanto buscamos soluções concretas. Hoje podemos repetir com fé: o Senhor está conosco nesta casa. Não estamos sozinhos diante das decisões. Não precisamos permitir que o medo governe nossos passos. Receberemos sabedoria para cada etapa e força suficiente para enfrentar o dia presente. Mesmo que nem tudo esteja resolvido, podemos cultivar paz. Mesmo que existam perguntas, podemos continuar confiando. Mesmo que o caminho pareça lento, cada passo saudável possui valor. Pai, coloca em nós uma coragem tranquila, não uma coragem que ignora riscos, mas aquela que reconhece a realidade e ainda assim escolhe avançar. Ajuda-nos a realizar a conversa que temos adiado,
marcar a consulta necessária, organizar os documentos, pedir perdão ou solicitar ajuda. Que a fé não seja desculpa para a omissão. Move-nos a agir quando estiver ao nosso alcance e a descansar. Quando já tivermos feito o possível, declaro diante de Ti: minha casa pertence ao Senhor. Minhas palavras podem contribuir para a paz. Minhas escolhas podem interromper antigos padrões. Eu não preciso repetir tudo o que recebi de negativo. Com a ajuda de Deus, posso aprender novas formas de amar, corrigir, ouvir e cuidar. Posso reconhecer meus erros sem perder minha dignidade. Posso recomeçar sem fingir que nada aconteceu. Posso buscar ajuda sem vergonha, Senhor. Fortalece essa decisão em cada pessoa que ora. Quando a raiva tentar assumir o controle, lembra-nos de que uma resposta calma pode impedir uma ferida maior. Quando a tristeza nos isolar, dá-nos coragem para procurar alguém confiável. Quando a ansiedade antecipar tragédias, conduz-nos de volta ao presente. Quando a culpa disser que não existe saída, mostra-nos o caminho do arrependimento, da reparação e da graça. Que não sejamos prisioneiros de pensamentos extremos. Concede-nos equilíbrio e verdade. Podemos repetir: Deus é nosso refúgio e fortaleza, auxílio presente nas tribulações, conforme ensina o Salmo 46. Por isso, não precisamos sustentar tudo apenas com nossa própria força. Podemos pedir ajuda ao Senhor e às pessoas certas. Podemos reconhecer nossos limites. Podemos descansar sem abandonar responsabilidades. Podemos chorar sem perder a fé. Podemos enfrentar dias difíceis sem permitir que eles definam toda a nossa história. Pai, desperta esperança onde o desânimo se instalou. Talvez alguém olhe para esta casa e veja apenas problemas acumulados. Ajuda essa pessoa a identificar também os sinais de vida. Uma conversa que ainda pode acontecer. Um vínculo que pode ser cuidado. Uma atitude que pode mudar. Um tratamento que pode começar. Uma oportunidade que pode surgir. Não queremos alimentar ilusões, mas também não queremos aceitar o desespero como verdade absoluta. Contigo, sempre existe a possibilidade de aprender, amadurecer e construir novos caminhos. Fortalece nossa obediência. Que façamos o que é certo mesmo, quando ninguém estiver observando. Dá-nos integridade no uso do dinheiro, fidelidade nos relacionamentos, responsabilidade com os compromissos e sinceridade nas conversas. Que a paz desta casa não seja construída sobre segredos destrutivos. Traz à luz aquilo que precisa ser tratado, mas faz isso com misericórdia, proteção e sabedoria. Conduz cada situação de maneira que a verdade produza liberdade e não exposição desnecessária. Podemos repetir: escolho ser uma presença de paz em minha casa. Escolho ouvir antes de responder. Escolho não devolver agressão com agressão. Escolho procurar ajuda quando a situação ultrapassar meus limites. Escolho proteger os vulneráveis. Escolho tratar cada pessoa com dignidade. Escolho cultivar uma fé que aparece nas atitudes. Senhor, quando falharmos nessas escolhas, não nos deixes desistir. Dá-nos humildade para corrigir o rumo e tentar novamente. Sustenta quem tem orado por sua família
durante muito tempo. Talvez ainda não haja mudança visível em todos, mas protege essa pessoa da exaustão e da tentativa de controlar o coração alheio. Ensina a amar sem se anular, interceder sem assumir culpa e esperar sem tolerar abusos. Que ela cuide também de sua própria saúde, mantenha limites e confie que somente tu podes transformar profundamente uma pessoa. Livra-nos da responsabilidade que não nos pertence. Com desespero, com essa esperança acesa, colocamos novamente toda a nossa casa diante de Ti. Recebe cada pessoa, cada história, cada plano e cada necessidade. Que a Tua presença seja percebida, não como uma sensação passageira, mas como uma direção constante. Ensina-nos a acordar lembrando que pertencemos a Ti e a encerrar o dia entregando em Tuas mãos aquilo que ficou incompleto. Que nossa primeira reação diante das dificuldades não seja o desespero, mas a busca por sabedoria. Que nossa última palavra em uma discussão não seja uma ofensa, mas a disposição de retomar o diálogo com respeito. Senhor, abençoa esta família com unidade. Não uma unidade que elimina diferenças, mas aquela que permite discordar sem destruir. Que cada pessoa tenha espaço para expressar opiniões e sentimentos. Ajuda-nos a construir acordos e a respeitar limites. Que os mais fortes não silenciem os mais frágeis, e que os mais frágeis encontrem apoio para desenvolver sua voz. Dá-nos sensibilidade para perceber injustiças e coragem para corrigi-las. Que ninguém se sinta invisível dentro desta casa. Abençoa nossas refeições, que o alimento seja recebido com gratidão e partilhado com equilíbrio. Supre quem enfrenta escassez e abre caminhos de provisão. Ensina-nos a evitar desperdícios e a cuidar do que recebemos. Abençoa nosso trabalho e nossos estudos. Dá concentração, criatividade, disciplina e oportunidades. Que os esforços produzam frutos e que o cansaço encontre descanso. Livra-nos de ambientes abusivos e conduz-nos a relações profissionais mais saudáveis. Abençoa nossos projetos, mas não permitas que eles ocupem o lugar dos relacionamentos e da saúde. Pai, derrama paz sobre os quartos desta casa, que os pensamentos desacelerem e o corpo encontre repouso. Protege o sono das crianças, dos adultos e dos idosos. Conforta quem sente medo durante a noite. Dá sabedoria para buscar atendimento quando a insônia ou outros sintomas persistirem. Que a madrugada não seja um espaço de solidão, mas um momento em que possamos lembrar que Tu permaneces presente. Renova nossas forças ao amanhecer e concede disposição para um novo dia. Abençoa as conversas que acontecerão aqui, que sejam sinceras, respeitosas e construtivas. Guarda-nos da mentira, da manipulação e das acusações injustas.
Ensina-nos a admitir quando não sabemos algo e a perguntar antes de concluir. Dá-nos coragem para abordar assuntos difíceis sem agressividade, que possamos ouvir até o fim e responder sem desprezo. Quando uma conversa precisar de mediação, conduz-nos a pessoas maduras e responsáveis. Que nenhuma decisão importante seja tomada sob ameaça ou pressão. Senhor, abençoa quem entra e quem sai. Que os visitantes sejam recebidos com respeito e que também respeitem os limites desta família. Dá-nos discernimento para abrir a porta a boas relações e mantê-la fechada para influências prejudiciais. Protege nossa privacidade e nossa segurança. Que os vizinhos encontrem em nós pessoas responsáveis, pacíficas e dispostas a cooperar. Ajuda-nos a contribuir para um ambiente melhor ao nosso redor. Lembrando que a paz de uma casa também alcança a comunidade. Nós te agradecemos porque estiveste conosco em cada palavra desta oração. Mesmo que não vejamos uma mudança imediata, cremos que este momento já nos convidou a olhar nossa casa com mais cuidado e responsabilidade. Que as atitudes necessárias comecem a partir de agora. Dá-nos coragem para arrumar o que está desorganizado, tratar o que está ferido, procurar ajuda para o que está além de nossas forças e agradecer por aquilo que permanece de pé. Que não esperemos condições perfeitas para demonstrar amor. Ensina-nos a agir com os recursos e oportunidades que temos hoje, recebendo sobre esta casa a bênção registrada em Números 6, 24, 26. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia. Que sobre nós levante o seu rosto e nos conceda a paz. Que essa paz alcance a mente, o corpo, os relacionamentos, as finanças, os projetos e as decisões desta família. Que ela não nos torne passivos, mas firmes. Que não esconda problemas, mas nos dê serenidade para enfrentá-los. Que não dependa da ausência de dificuldades, mas da certeza de que tu caminhas conosco. Guarda os filhos, fortalece os pais, consola os enlutados, sustenta os doentes, orienta os jovens, honra os idosos e acolhe quem mora sozinho. Levanta quem caiu, aproxima quem se afastou e dá sabedoria a quem precisa tomar decisões. Que cada pessoa descubra como contribuir para um lar mais saudável. Que nossas mãos estejam